Olá, meu nome é Samira Oliveira e juntamente com Bruno Fernandes, Jamile de Araújo Ramalho e Júlia Guilhermina, vamos abordar no nosso seminário a hipertensão arterial, fisiopatologia e tratamento. E aí o nosso seminário foi dividido em introdução, epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. E aí, para que a gente consiga entender o decorrer do seminário, a gente precisa entender o que é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença crônica degenerativa, de etiologia multifatorial, que vai comprometer os vasos do organismo, vai alterar o tônus vasomotor, podendo favorecer a vasoconstrição e aumento da pressão arterial, vão ter fatores de riscos principais como idade, sexo e raça, estilo de vida e fatores genéticos. Adentrando na epidemiologia, segundo a OMS, no mundo, a hipertensão arterial atinge mais de 1 bilhão de pessoas. Em países desenvolvidos, como Austrália, Canadá, França e Estados Unidos, houve uma redução de até 50% na mortalidade cardiovascular relacionada à hipertensão entre os anos de 1965 e 2000, graças ao uso de medicamentos e implementação de políticas de saúde pública relacionadas a estilo de vida saudável. Já no Brasil, os dados são alarmantes. 32,5% da população adulta, o que equivale a 36 milhões de pessoas aproximadamente, e 60% dos idosos possuem hipertensão arterial. Ela é responsável, direta ou indiretamente, por um grande número de mortes por doenças cardiovasculares, que continuam sendo a principal causa de morte no país. Inclusive, em 2013, por exemplo, houve 339 mil óbitos por doenças cardiovasculares, o que equivale a 28% das mortes totais. Agora, dando continuidade, vamos falar sobre a fisiopatologia da hipertensão arterial. E para a gente entender melhor essa fisiopatologia, a gente tem que entender a equação básica da pressão arterial, que vai ser pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica total. O débito cardíaco vai ser a quantidade de sangue bombeado pelo coração a cada 1 minuto. E a resistência vai ser a resistência de todos os vasos da circulação, desde a aorta até as veias. E para isso, para entender melhor, eu trouxe uma imagem, que mostra o ventrículo esquerdo, que vai bombear o sangue do coração pelas artérias elásticas e arteríolas. Essas arteríolas, elas vão ser os vasos com maior resistência ao fluxo, são consideradas as válvulas reguladoras do fluxo e da pressão. Ou seja, se eu tenho uma vasoconstrição, isso vai levar uma maior dificuldade do sangue passar, aumentando a pressão das artérias elásticas, levando ao aumento na pressão arterial. O mesmo acontece se eu tiver um aumento no bombeamento de sangue, levando ao aumento do débito cardíaco e, consequentemente, da pressão arterial. Isso significa que o desequilíbrio dessa equação básica está por trás da hipertensão arterial. E aqui esse fluxograma mostra duas formas de regulação da pressão. A resposta rápida, que vai ser um mecanismo a curto prazo, e uma resposta lenta, um mecanismo a longo prazo. Isso vai iniciar com aumento no volume sanguíneo, por uma transfusão ou um exercício físico intenso, por exemplo, que vai levar a um aumento da pressão sanguínea, que vai desencadear uma resposta rápida, mediada aí pelos baroreceptores, e a compensação vai ser pelo sistema circulatório, levando a vasodilatação, ou seja, diminuição da resistência vascular periférica total e diminuição do débito cardíaco, Isso vai fazer com que a pressão arterial volte aos níveis normais. E a resposta lenta, que vai ser mediada pelos rins, a mácula densa vai sentir o aumento da pressão, e vai aumentar a reabsorção de sódio e água e a excreção, aumentando também a excreção do volume urinário. Isso vai levar a uma diminuição do volume sanguíneo, do débito cardíaco e, consequentemente, da pressão arterial.
E aí, no nosso seminário, né, nós vamos abordar os mecanismos neurais autônomos, né, que são mediados pelos baroreceptores, são mecanismos a curto prazo, resposta lenta, e mecanismos hormonais circulantes, como as catecolaminas, noradrenalina, adrenalina e angiotensina 2, e mecanismos hormonais locais, né, como óxido nítrico e endotelina. Esses são mecanismos, né, a longo prazo, com a resposta lenta. E aí, adentrando a regulação autônoma, né, o sistema nervoso simpático, esse sistema nervoso simpático, ele vai ser ativado em casos de queda da pressão arterial, né? Isso vai ser sentido pelo centro vasomotor, que vai ter que estar localizado no bulbo, né, e na ponte do tronco encefálico, né, e vai receber a informação que vai vir dos baroreceptores. Esse centro vasomotor, ele vai ter 3 regiões, a vasoconstritor, cardioinibidor e vasodilatador, mas no caso do simpático, a que vai ser ativada vai ser a região vasoconstritor, né, que vai ativar neurônios simpáticos que vão mandar o sinal aqui pela medula espinal, né, imergindo na região tóraco-lombar e inervando, né, diretamente o coração e os vasos sanguíneos, exceto os capilares. E aí, nessa imagem, a gente consegue ver bem isso, né, que o sistema nervoso simpático vai estar inervando artérias, arteríolas, vênulas, veias, exceto os capilares. Isso porque os capilares, eles são porosos, né, ou seja, vai acontecer troca de nutrientes, né, entre eles e os tecidos. Então, se eu tiver um aumento no volume sanguíneo nesses capilares, pode ocorrer um extravasamento de sangue nos tecidos. E aí, como é que de fato vai se dar, né, essa regulação do sistema nervoso simpático a nível dos vasos? Então, a noradrenalina vai se ligar ao seu receptor alfa-1 nos vasos, né, levando a mudança conformacional que vai atrair a proteína GQ ou G11 para a segunda ou terceira alça desse receptor, levando a mudança conformacional, onde ela vai perder a afinidade por GDP e ganhar afinidade pelo GTP, né? E aí, por impedimento estérico, vai acontecer a dissociação da subunidade alfa do dímero beta-gama. E aí, a subunidade alfa, GTP ligada, vai ativar, né, a fosfolipase C, que vai hidrolisar o fosfatidil-inositol 4,5-bisfosfato, PIP2, em inositol 1,4,5-trisfosfato, IP3, e diacilglicerol, o DAG. E aí o IP3, né, vai se ligar ao seu receptor de IP3 no retículo sarcoplasmático, levando a liberação de cálcio do retículo para o citosol. Esse cálcio vai abrir, né, os receptores de rianodina, né, levando a liberação de mais cálcio. E aí esse cálcio se liga a PKC, né, translocando essa proteína até a membrana plasmática, onde ela vai se ligar a DAG, ativando. E aí essa PKC ativada vai fosforilar e abrir os canais de cálcio dependentes de voltagem, né, levando ao influxo de cálcio. E aí o cálcio se liga à calmodulina, formando o complexo 4-cálcio-calmodulina, que vai fosforilar a sinase da cadeia leve da miosina, a MLCK, e a MLCK vai fosforilar a cadeia leve da miosina, né, levando aí o deslizamento dos filamentos de actina e miosina, levando nos vasos sanguíneos a vasoconstrição. Essa vasoconstrição vai levar ao aumento da resistência vascular periférica total, aumento da pressão arterial. E aí, o sistema nervoso simpático também vai estar inervando o coração, né? A gente observa, vai estar inervando tanto os átrios quanto os ventrículos, tá? E aí, no coração, né, a noradrenalina vai se ligar ao receptor beta-1, né, levando a mudança conformacional que vai atrair a proteína GS para a segunda ou terceira alça desse receptor, levando a mudança conformacional, onde ela vai perder a afinidade pelo GDP e ganhar afinidade pelo GTP.
E aí, por impedimento estérico, vai acontecer a dissociação da subunidade alfa do dímero beta-gama. E agora a subunidade alfa, GTP ligada, vai ativar a ciclase de adenilil, que vai hidrolisar o ATP em AMP cíclico. O aumento nos níveis de AMP cíclico ativa a pKa, e a pKa ativa vai fosforilar e abrir os canais de cálcio dependentes de voltagem, levando ao influxo de cálcio. O cálcio vai abrir os receptores de rianodina, levando à liberação de cálcio do retículo para o citosol. E aí o cálcio se liga à troponina C, essa troponina C descobre os sítios ativos da actina, favorecendo assim o deslizamento da actina em miosina, levando à contração. Além disso, a pKa vai fosforilar e inibir a troponina I, que antes impedia a interação dos filamentos de actina e miosina, ou seja, favorecendo essa inibição, favorece a contração. E também vai fosforilar e inibir a fosfolamban, que dessa forma deixa de inibir a cerca. E aí a cerca consegue reestocar o cálcio para a próxima contração. E aí, como o simpático vai estar inervando tanto os átrios quanto os ventrículos, isso vai levar a um aumento na frequência cardíaca e na contratilidade, ou seja, aumenta débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Também vamos ter uma regulação por inervação direta parasimpática. O parasimpático inerva majoritariamente os átrios. Com o aumento da pressão arterial, receptores sensoriais no arco aórtico mandam sinais para o centro vasomotor pelo neurônio sensitivo. Esse centro integrador interpreta o sinal, detecta se a pressão está alta e qual área deve ser ativada, nesse caso, o parasimpático. O nervo vago libera acetilcolina no nodo sinusal. A acetilcolina se liga ao seu receptor M2 no miocárdio. Esse receptor está acoplado à proteína G e GO. Ele sofre uma mudança conformacional que atrai essa proteína G para sua segunda ou terceira alça intracelular. Ela sofre, então, uma mudança conformacional, onde a subunidade alfa perde a sua afinidade pelo GDP e ganha pelo GTP, ocorrendo uma troca. Ocorre, então, um impedimento estérico que dissocia a subunidade alfa do dímero beta-gama, e a subunidade alfa inibe a ciclase de adenilil. Dessa forma, ela impede o aumento de AMP cíclico e a futura ativação da pKa. Enquanto isso, o dímero beta-gama fosforila e ativa canais de potássio, levando ao efluxo de potássio, e essa saída de potássio da célula hiperpolariza ela. Essa hiperpolarização fecha os canais de cálcio dependentes de voltagem. Dessa forma, não há aumento de cálcio intracelular, levando ao relaxamento. Sem cálcio, o nodo sinusal diminui o ritmo de disparo de potencial de ação para o ventrículo. A redução da frequência cardíaca, então, leva a uma queda do débito cardíaco. Menor débito cardíaco, menos sangue sendo ejetado por minuto, levando a uma queda da pressão arterial. Além disso, o parasimpático, ainda no bulbo, no centro vasomotor, inibe a atividade simpática. Se houver um desequilíbrio autonômico do simpático aumentado e o parasimpático reduzido, haverá uma dificuldade de controle da pressão arterial. Uma outra forma de regular a pressão arterial em nosso organismo se dá por regulação hormonal através do sistema renina-angiotensina. E como funciona esse sistema de regulação? O fígado constitutivamente produz angiotensinogênio, que serve de substrato para a enzima renina, produzida pelos rins, a depender de estímulos como a volemia e a concentração de sódio na corrente sanguínea. Ao agir sobre o angiotensinogênio, a renina o converte em angiotensina 1 e essa substância, por ação da enzima conversora de angiotensina, a ECA, muito presente em vasos sanguíneos e nos pulmões, a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, que age em seus receptores específicos, como o receptor AT1 da angiotensina 2, para promover seus efeitos fisiológicos. Bom, e quais são esses efeitos fisiológicos promovidos pela angiotensina 2? A angiotensina 2 pode agir a nível de arteríolas para promover vasoconstrição.
pode agir no centro de controle cardiovascular no bulbo para aumentar a resposta cardiovascular, pode agir no hipotálamo, tanto para induzir a secreção de vasopressina, também conhecida como hormônio antidiurético, como para estimular o centro da sede, pode agir no córtex da glândula suprarrenal para induzir a secreção de aldosterona, ou pode agir também diretamente no túbulo proximal, ambos esses eventos para promover o aumento da reabsorção de sódio. Mas de agora em diante vamos focar nesses 3 primeiros efeitos. Bom, começando pela angiotensina 2, atuando sobre as arteríolas, esse hormônio se liga em seu receptor AT1, do tipo GPCR acoplado à proteína GQ-G11 e localizado na musculatura lisa das arteríolas. Essa interação ligante-receptor desencadeia uma mudança conformacional no receptor, que atrai a proteína GQ ou G11 para sua segunda ou terceira alça intracelular, e essa interação, por sua vez, causa uma outra mudança conformacional, agora na proteína GQ ou G11, fazendo com que esta perca sua afinidade pelo difosfato de guanosina e ganhe afinidade pelo trifosfato de guanosina, o GTP, separando a proteína G em duas porções, o dímero beta-gama e a subunidade alfa GTP ligado. A subunidade alfa GTP ligado então se liga e ativa o sistema efetor da fosfolipase C beta 1, que irá clivar o fosfolipídio de membrana 4,5-bisfosfato de fosfato de inositol, o PIP2, em 1,4,5-trisfosfato de inositol, o IP3, e o diacilglicerol, o DAG. O DAG, por ser lipossolúvel, permanece na membrana plasmática e o IP3 se difunde no citosol para se ligar nos receptores de IP3 presentes na membrana do retículo sarcoplasmático. Essa interação leva à abertura desses canais e saída de cálcio dos estoques, e esse cálcio liberado se liga nos receptores de rianodina, também presentes na membrana do retículo sarcoplasmático, para levar à liberação de ainda mais cálcio. Esse cálcio liberado favorece a interação entre o cálcio e a proteína sinase C, que é a proteína sinase dependente de cálcio, translocando essa proteína para a membrana e levando à formação do complexo cálcio diacilglicerol PKC, complexo que leva a PKC a assumir sua conformação ativa. A PKC ativa fosforila e ativa canais de cálcio dependentes de voltagem para promover o influxo de cálcio, e esse aumento maciço da concentração de cálcio causada tanto pelo influxo de cálcio como pela liberação de cálcio dos estoques favorece a formação do complexo 4-cálcio-calmodulina, que se torna ativo e se liga à sinase da cadeia leve da miosina para ativar essa proteína também. O complexo 4-cálcio-calmodulina MLCK, por sua vez, fosforila os filamentos contráteis para promover vasoconstrição. Vasoconstrição que leva ao aumento da resistência vascular periférica, elevando assim a pressão arterial. Já para a angiotensina 2, promovendo o aumento da atividade cardíaca, temos que este hormônio se liga novamente em seu receptor AT1, mas agora presente na inervação adrenética do coração, onde ele irá novamente desencadear a via da GQ ou G11 e fosfolipase C beta 1, mas agora o aumento de cálcio intracelular irá levar à exocitose de vesículos contendo noradrenalina. A noradrenalina, por sua vez, um neurotransmissor do sistema simpático, consegue interagir com seus receptores beta 1 presentes nos cardiomiócitos, para, como já foi apresentado anteriormente, para ativar o sistema efetor da GS adenosindiciclase, levando a efeitos cronotrópico e inotrópico positivos, levando assim ao aumento da atividade simpática sobre o coração. A angiotensina 2 também pode se ligar em seu receptor AT1 presente na hipófise, para promover a secreção de vesículas contendo hormônio antidiurético ou vasopressina, hormônio que será liberado na corrente sanguínea e irá agir a nível renal, mais especificadamente nos ductos coletores dos néfrons. Nos ductos coletores, a vasopressina ou hormônio antidiurético se liga em seu receptor
V2 da vasopressina, acoplado à proteína GS, que desencadeia o sistema efetor da adenilciclase para promover a ativação da PKA, e a PKA ativa, ela promove a translocação de vesículas contendo canais de aquaporina do tipo 2 para a membrana das células principais no ducto coletor. A maior expressão desses canais na membrana leva ao aumento da reabsorção de água, e com o aumento da reabsorção de água ocorre aumento da volemia e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Agora, trazendo o último tópico sobre a fisiopatologia, vamos falar então sobre a regulação local. Então, vamos entender o óxido nítrico. O óxido nítrico ele vai ser um gás sinalizador produzido principalmente pelas células endoteliais dos vasos. Então, apesar de ele ser um gás simples, né, ele vai ser essencial no controle dessa pressão arterial, porque ele vai promover a vasodilatação, ou seja, o relaxamento do músculo liso vascular, reduzindo então a resistência vascular periférica. Então, na hipertensão arterial, esse mecanismo ele vai estar comprometido de alguma forma. Então, vai ocorrer então a diminuição do NO, a diminuição da produção desse NO, né? Principalmente por uma disfunção desse endotélio. E também pode ser pelo aumento desses radicais livres que vão inativar o NO antes que ele possa exercer os seus efeitos, né, vasodilatadores, resultando assim na permanência dos vasos mais contraídos, aumentando então uma resistência do fluxo. Então agora vamos falar sobre como esse óxido nítrico ele vai ser sintetizado nas células endoteliais vasculares. Então vai começar com a ligação da acetilcolina nos receptores muscarínicos M3, do tipo M3, que vai ocorrer uma mudança conformacional, que vai atrair a proteína GQ-G11 para a segunda ou terceira alça, que também vai ocorrer uma mudança conformacional nessa proteína, que vai perder a sua afinidade por GTP, de GDP por GTP, ocasionando essa troca, vai causar um impedimento estérico que vai fazer a divisão dessas subunidades, ficando então a subunidade alfa-GTP ligada. Então, essa subunidade alfa-GTP ligada, ela vai ativar a enzima da fosfolipase C, ou PLC, que vai catalisar a formação de dois segundos mensageiros, o IP3 e o DAG. O IP3, então, ele vai se ligar ao seu receptor de IP3 no retículo endoplasmático, ocasionando, então, a liberação do cálcio preso no retículo endoplasmático para o meio extracelular. Com o aumento do cálcio, ele também vai se ligar aos receptores de rionodina, liberando cálcio, então, mais cálcio do retículo endoplasmático para o meio extracelular. E com o aumento do cálcio no meio intracelular, né, ele vai ativar o complexo cálcio-colmodulina, que é essencial para ativar a enzima ENOS. Então, a enzima ENOS, ela é a óxido nítrico sintase endotelial, que vai catalisar a conversão de L-arginina mais O2 em L-citrulina e o óxido nítrico. Após ser produzido pelas células endoteliais, o óxido nítrico ele vai se difundir rapidamente pelas células da musculatura do vaso sanguíneo. Ele vai se ligar, então, no grupo M da enzima guanilato ciclase solúvel, também chamada de SGC. Essa ligação ativa a enzima que vai converter, né, GTP em GMP cíclico, que é um segundo mensageiro intracelular. E com o aumento dos níveis de GMP cíclico, vai ativar a proteína quinase G, ou PKG, que vai desencadear uma série de efeitos, culminando no relaxamento da musculatura lisa, portanto, uma vasodilatação. Primeiro, ele vai fosforilar e ativar esses canais de potássio, dependendo de voltagem, ocorrendo, então, a saída de potássio
ocorrendo uma hiperpolarização da célula, que vai dificultar na abertura desses canais de cálcio dependente de voltagens, impedindo a entrada de cálcio na célula. Ele também vai fosforilar e inibir diretamente os canais de cálcio dependente de voltagem, ocasionando a não entrada de cálcio na célula, e também vai fosforilar e inativar os canais de IP3, que não vai ocorrer a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para o meio intracelular. Ele também vai ativar as bombas que vão jogar o cálcio. A bomba da membrana vai jogar o cálcio para fora da célula, e a bomba do retículo sarcoplasmático, a cerca, vai pegar o cálcio e vai reestocar nesse retículo. Tudo isso diminuindo a concentração de cálcio. Também vai ativar a proteína NCX, que vai jogar 3 moléculas de sódio para dentro e jogando uma de cálcio para fora, também ajudando a reduzir o nível de cálcio intracelular. Ele também vai fosforilar e inibir a MLCK, onde não vai fosforilar a miosina, ocasionando então o relaxamento muscular, vascular e tendo como resultado a vasodilatação. Agora vamos falar um pouco sobre o diagnóstico da hipertensão arterial. Então, a avaliação inicial dessa pressão arterial de um paciente vai incluir, então, medidas da pressão arterial tanto no consultório como fora dele, obtenção também do histórico familiar e pessoal, né? Observar se a família já tem a presença de casos, a realização de exames físicos e também a investigação clínica e laboral por meio de exames. Então, eu trouxe aqui rapidinho uma tabela do Barroso que classifica então a pressão arterial de acordo com a medição do consultório a partir de 18 anos. Então, ele vai trazer as medições da pressão, tanto a diastólica e a sistólica, né? Diastólica e sistólica, e vai mostrar então quanto que cada uma vai ser de acordo. Então, a pressão arterial ótima vai estar entre 120, vai estar 120 por 80, ou 12 por 8, como é mais conhecido normalmente. A pressão arterial também normal, até quando ela vai ser considerada normal, uma pré-hipertensão, já abre um sinal de alerta, e os estágios da hipertensão, que é classificados também pela aferição dessa pressão. Agora, adentrando ao tratamento, vamos iniciar com um tratamento não medicamentoso, onde a primeira conduta é uma mudança no estilo de vida, que inclui perda de peso, prática de atividade física, abandono do tabagismo e uma dieta com baixo teor de gordura e sódio. Já no tratamento medicamentoso, nós vamos ter um extenso acervo de fármacos para tratar a hipertensão arterial sistêmica. Dentre eles, nós vamos apresentar 4, que são os diuréticos tiazídicos, os bloqueadores de canal de cálcio, os inibidores da ECA e os bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina 2. Dando início, então, com os diuréticos tiazídicos, eles são um dos principais fármacos utilizados no tratamento da hipertensão arterial. Podem ser utilizados isoladamente ou em combinação com outros antihipertensivos. Um dos principais é a hidroclorotiazida ou a clorotiazida, que são tiazídicos verdadeiros. Mas nós também vamos ter tipo tiazídicos, como a indapamida, clortalidona. Eles vão atuar controlando a pressão arterial por meio da redução do volume intravascular. Como eles vão atuar? Eles vão ser reabsorvidos no nosso néfron, no túbulo contorcido proximal, pelo mesmo mecanismo que o ácido úrico utiliza para entrar no lúmen do néfron. Ele então vai viajar pelo néfron e vai agir no túbulo contorcido distal. Lá, nós vamos ter o lúmen tubular, a célula e o capilar peritubular. Na membrana apical, temos um transportador sim-porte de sódio e cloreto, que coloca o sódio e cloreto para dentro da célula.
Na membrana basolateral, teremos uma bomba de sódio e potássio, que coloca 3 íons sódio para o sangue e 2 íons potássio para dentro da célula. O cloreto, que entrou pelo transportador, pode sair tranquilamente pelo seu canal para o sangue. E, ainda na membrana apical, nós temos um canal de cálcio, chamado de TRPV5, que vai colocar esse cálcio para dentro da célula. Enquanto na membrana basolateral, nós temos um trocador sódio-cálcio. Isso é a fisiologia pura. Porém, como acontece com a chegada dos tiazídicos? Ele age inibindo esse transportador simporte de sódio e cloreto, diminuindo dessa forma a reabsorção de sódio para o sangue. Com a maior concentração de sódio no lumen tubular, como ele tem um alto grau de solvatação, também teremos uma alta concentração de água no lumen tubular. Dessa forma, nós vamos ter uma maior excreção de água, aumentando assim a diurese. E dessa forma, reduzindo a pressão arterial por uma diminuição do volume intravascular. Porém, com essa redução da pressão, o nosso corpo tem mecanismos de compensação. Ele vai olhar e vai dizer, nossa, a pressão está diminuindo, vamos ter que compensar isso. Dessa forma, o nosso corpo ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, lá no túbulo contorcido proximal. O que vai acontecer então? Vai começar a aumentar a reabsorção de sódio lá no túbulo contorcido proximal. Ah, Jamila, então você está dizendo que depois de um tempo que eu estiver tomando, eu tenho que parar de tomar meus tiazídicos porque meu corpo vai compensar e não vai mais fazer efeito? Na verdade, não. Ele vai continuar fazendo efeito porque, além desse mecanismo, ele também tem um mecanismo a longo prazo de vasodilatação. Então, o início do tratamento da hipertensão arterial é feito através dessa excreção, dessa diurese. Porém, com o tempo, ele também pode ser feito através de um mecanismo de vasodilatação. Os efeitos colaterais são relacionados com desequilíbrios hidrolíticos. Um deles é a hipocalemia, porque como o nosso corpo tem esse mecanismo compensatório de aumentar a reabsorção de sódio, para compensar também, o nosso corpo acaba começando a aumentar a excreção de potássio. Essa excreção de potássio diminui sua quantidade no sangue, levando a uma possível hipocalemia como efeito colateral. Nós também temos hipercalcemia, porque como nós estamos tendo uma inibição da entrada de sódio na célula, o trocador sódio-cálcio começa a trabalhar dobrado para colocar o sódio para dentro da célula e o cálcio para o sangue. Isso aumenta uma reabsorção de cálcio. E isso pode acabar levando a uma hipercalcemia. Também pode acontecer a hiperuricemia. Por quê? Lá no início eu falei que o tiazídico ele é reabsorvido pelo mesmo mecanismo que o ácido úrico utiliza para entrar no lumen tubular. Isso acaba criando uma competição e acaba aumentando a quantidade de ácido úrico no sangue, que pode levar, inclusive, a uma artrite gotosa. E aí os bloqueadores de canais de cálcio, né? Esses bloqueadores, eles vão ser utilizados no tratamento a longo prazo da hipertensão arterial. Eles vão ter vários efeitos hemodinâmicos, vão agir diminuindo os níveis de cálcio intracelular e os seus eventos elétricos e mecânicos vão agir aí no ciclo cardíaco e na regulação vascular. E aí nos vasos, tá? Como a gente já viu na fisiopatologia, o aumento no cálcio, né, nos vasos vai levar, né, à formação do complexo 4-cálcio-calmodulina, né, que vai fosforilar e ativar a sinase da cadeia leve da miosina, levando à fosforilação da sinase da cadeia leve da miosina, que vai, né, levar ao deslizamento dos filamentos aí actina e miosina, né, promovendo a vasoconstrição, né, aumento da resistência vascular periférica total e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Então, se eu bloqueio esses canais de cálcio, eu diminuo a concentração de cálcio no citosol, não formo o complexo 4-cálcio-calmodulina, não ativa a sinase da cadeia leve da miosina, que não fosforila a cadeia leve da miosina, e os filamentos de actina, né, não vão deslizar, não vão interagir, e aí eu vou ter
a vasodilatação, ou seja, diminuição da resistência vascular periférica total, que vai levar à diminuição da pressão arterial. Então, aqui, né, mostra esse bloqueio que vai acontecer pelos bloqueadores de canais de cálcio, né, vai levar à vasodilatação, diminuição da resistência vascular periférica e diminuição, consequentemente, da pressão arterial. No coração, né, como a gente já viu na fisiopatologia, o aumento de cálcio, né, no miócito cardíaco, esse cálcio, né, vai se ligar à troponina C. Essa troponina C vai descobrir os sítios ativos da actina e aí esses filamentos de actina e miosina vão interagir, levando à contração cardíaca, né? Aumento da frequência cardíaca, aumento da contratilidade, levando ao aumento do débito cardíaco e, consequentemente o aumento da pressão arterial. E aí, no caso dos bloqueadores dos canais de cálcio, eles vão bloquear esses canais dessa forma. Cálcio não entra no miócito, não se liga à troponina C, né? Troponina C não libera o sítio ativo da actina, esses filamentos não interagem, ou seja, eu vou ter diminuição da frequência cardíaca, diminuição da contratilidade, levando à diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, diminuição, né, queda da pressão arterial. E aí a gente vai ter dois grupos principais desses bloqueadores de canais de cálcio, que vão ser os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos, né? Na classe dos dihidropiridínicos, a gente vai ter o nifedipino e o alondepino, tá? Eles vão agir majoritariamente, né, nos vasos, né? Levando à vasodilatação, ou seja, né, agindo aqui, diminuindo a resistência vascular periférica total, consequentemente, diminuindo a pressão arterial. Já os não dihidropiridínicos, como o verapamil e o diltiazem, né, vão ser agentes inotrópicos e cronotrópicos negativos, ou seja, levando à diminuição da frequência cardíaca e da contratilidade, tá? Consequentemente, diminuindo o débito cardíaco, diminuindo a pressão, levando aí à queda da pressão arterial. E aí, nos principais efeitos adversos, a gente tem o nifedipino levando a cefaleia, vermelhidão, tontura, edema, tá? Por isso que ele não é indicado para tratamento prolongado da angina ou da hipertensão. E outros efeitos adversos, né, comuns, vai ter a constipação, né, principalmente com o verapamil, e o agravamento do refluxo gastroesofágico. Falando agora sobre o tratamento de ECA, que vai ser o inibidor da enzima convertora de angiotensina. Então, precisamos entender um pouquinho do que já foi citado pela renina, o sistema renina-angiotensina, que vai ser ativado quando há uma queda da pressão arterial. Então, a gente vai lembrar que o rim vai liberar a renina, que vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1, e vai ter a presença da enzima convertora de angiotensina, que vai transformar em angiotensina 2. Um breve resumo. Agora vamos entender o mecanismo de ação desses inibidores de ECA. Então, eles vão agir bloqueando a enzima conversora de angiotensina, que é a ECA, que vai reduzir a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Isso vai ter alguns efeitos benéficos na redução da pressão arterial. Primeiro, eles vão diminuir a ativação do receptor AT1, que ocorre, então, uma cascata de reação com a fosfolipase C, que é inibida, o que reduz a formação de IP3 e do DAG, diminuindo, então, a concentração de cálcio intracelular e promovendo, então, uma vasodilatação. Além disso, também há a diminuição da secreção de aldosterona, que vai levar à redução da retenção de sódio e água, diminuindo, então, a pré-carga e a pressão arterial. E outro efeito importante já é o aumento da bradicinina, já que a ECA normalmente
degrada essa substância. Então, o acúmulo da bradicinina vai produzir o NO e as prostaciclinas, que vão gerar uma vasodilatação adicional, contribuindo então assim para a redução da pressão arterial. Então, como a gente já foi dito anteriormente, os inibidores de ECA eles vão inibir a formação da angiotensina 2, que é um dos mais importantes vasos constritores do nosso corpo. Então, eles vão ter os tópicos de benefícios, né? Então, os medicamentos eles vão reduzir a pressão arterial com uma redução média de 10 a 15 milímetros por mercúrio da pressão arterial sistólica e de 5 a 10 milímetros por mercúrio da pressão diastólica. Além disso, os IECAs também eles vão possuir um efeito protetor renal, porque ele vai diminuir a pressão intraglomerular, que é muito benéfico para pacientes com doenças renais ou diabetes. E outro benefício é a regressão da hipertrofia ventricular esquerda, já que com a diminuição da pressão, vai ajudar então a reduzir a sobrecarga do coração, prevenindo então o agravamento das condições de insuficiências cardíacas. Então, apesar de ter muitos benefícios, os inibidores de ECAs eles também vão ter alguns efeitos colaterais. O mais comum é a tosse seca, que ocorre devido ao acúmulo de bradicinina, que é uma substância que normalmente ela vai ser degradada pela ECA. Além disso, os medicamentos eles também podem provocar hipercalemia, que é o aumento dos níveis de potássio em pacientes com insuficiência renal, o que exige também um monitoramento da regulação desses níveis de potássio. E por fim, os IECAs eles também podem piorar temporariamente a função renal, especialmente no início do tratamento, porque ocorre então uma vasodilatação da arteríola aferente, o que são as artérias que elas vão levar o sangue para os glômerulos renais, que vai reduzir então uma pressão de filtração nos rins. Adentrando agora a última classe de tratamento que será abordada, né, para a hipertensão arterial, temos os inibidores do receptor AT1 da angiotensina, que são antagonistas competitivos reversíveis do receptor AT1, ou seja, competem diretamente pelo ciclo de ligação da angiotensina 2 ao seu receptor. Como protótipo da classe temos a losartana, e junto aos inibidores da enzima conversora da angiotensina, essa classe terapêutica é a primeira linha de tratamento no manejo da hipertensão arterial, por possuírem um perfil de eficiência muito parecido. Mas um ponto positivo em relação a essa classe de tratamento é que os inibidores do receptor AT1 não possuem efeito sobre o metabolismo da bradicinina, ou seja, pacientes que fazem uso de medicamentos como a losartana não sofrem de tosse e nem de angioedema, como um paciente que faz uso do captopril, por exemplo. Dentre os fármacos que compõem essa classe, além da losartana, temos a valsartana, irbesartana, a candesartana, olmesartana e telmisartana, todos com o mesmo efeito, antagonista do receptor AT1 da angiotensina 2, diferindo apenas em questões de farmacocinética, como o tempo de meia-vida plasmática. E como se dá o mecanismo de ação dessa classe terapêutica? Como visto anteriormente, a angiotensina 2, através de seu receptor AT1, irá promover diversos efeitos fisiológicos, como o aumento da vasoconstrição periférica, o aumento da atividade simpática sobre o coração e o aumento da reabsorção de água. Entretanto, pacientes que fazem uso dos antagonistas de AT1, também chamados de bloqueadores do receptor da angiotensina, eles têm os efeitos da angiotensina atenuados via receptor AT1, ou seja, isso irá levar no sentido contrário de todos os efeitos fisiológicos promovidos por esse hormônio, ou seja, vasoconstrição periférica, diminuição da vasoconstrição periférica, diminuição da atividade simpática e diminuição da reabsorção de água. Desse modo,
Ao correlacionar os efeitos promovidos pela inibição do receptor AT1 com a expressão matemática que rege a regulação da pressão arterial, temos que a diminuição da atividade simpática leva a uma diminuição da frequência cardíaca, a diminuição da reabsorção de água diminui o volume de ejeção sistólico. Ambas essas variáveis determinam o débito cardíaco, e como ambas foram diminuídas, logo o débito cardíaco também será diminuído. E a vasoconstrição periférica leva à diminuição da resistência vascular periférica. Como o débito cardíaco e resistência vascular periférica são diretamente proporcionais à pressão arterial, se ocorre a sua diminuição, logo a pressão arterial também será diminuída, que é justamente esse o objetivo ao submeter um paciente ao tratamento com inibidores do receptor de angiotensina. Desse modo, é possível concluir que a hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica de alta prevalência e que existe um grande arsenal de fármacos disponíveis para o manejo dessa desordem. E que, apesar de ser uma condição crônica, ou seja, não possuir cura, ela é passível de ser controlada com farmacoterapia adequada e adesão do paciente ao tratamento. Desta forma, finalizamos nosso trabalho sobre hipertensão arterial e agradecemos a atenção.